Meu nome é Adelson Fernandes Moreira, eu sou professor de Física, aposentado do Cefet-MG. Eu trabalhei com educação básica durante toda a minha experiência profissional. Fui professor de ensino médio da rede municipal durante 10 anos e durante 22 anos atuei no Cefet-MG. Atualmente eu estou presidente do Sindicato dos Docentes do Cefet-MG, o Sindicefet-MG. E me foram colocadas duas perguntas. O que é ciência para mim e qual a importância da comunicação pública da ciência? Eu compreendo a ciência como um campo de conhecimentos e práticas regulado por regras próprias, bem específicas. Regras que fazem do conhecimento produzido, do chamado conhecimento científico, um importante instrumento de compreensão e transformação da realidade. Algumas dessas regras que eu considero fundamentais é que o conhecimento científico sempre passa pelo crivo da discussão crítica da comunidade científica. Então é um conhecimento produzido e discutido coletivamente. E essa comunidade vai sempre cobrar e questionar a fundamentação teórica do conhecimento produzido, à luz daquele conhecimento que já está validado, e vai buscar também evidências para os argumentos apresentados. Então ciência não é matéria de opinião. O conhecimento científico ele resulta de uma coordenação entre teoria e evidências, e que passa pelo crivo da crítica pelos pares, e é um conhecimento que eu compreendo tão verdadeiro como provisório, justamente porque está sempre sujeito a essa problematização permanente, esse confronto permanente com a realidade. E justamente por isso, por ser um espaço coletivo de produção de conhecimento, a ciência também está sujeita a todas as contradições do seu tempo. Contradições essas que expressam a relação da ciência com a sociedade. Então, na verdade, a definição das agendas de pesquisa, o que vai ser produzido, que conhecimento vai ser buscado para compreender e transformar a realidade, tem influências fundamentais da sociedade, do sistema econômico vigente, e a gente precisa estar muito atento a como que a sociedade organiza e define as suas agendas de pesquisa, o que é prioridade na pesquisa científica, em que medida que essa pesquisa vai trazer de fato benefício para o conjunto da sociedade, ou vai beneficiar alguns grupos, ou vai ser instrumento de dominação, de exploração, de prática de violência. Então a ciência não é um conhecimento neutro, ela está imbricada com decisões sociopolíticas desde o seu nascedouro, desde a definição das agendas de pesquisa. E, portanto, a gente precisa ter essa visão da ciência como esse empreendimento coletivo sujeito às contradições de seu tempo, mas com regras importantes que fazem desse conhecimento produzido um importante instrumento de compreensão e transformação da realidade. Eu acredito também que há um limite, para esse conhecimento, ou seja, a ciência nos permite nos aproximarmos cada vez mais da compreensão da realidade. Mas pensando até nas questões ligadas à física quântica, eu entendo que há um limite para esse acesso à realidade. É o limite de que, aquele limite dado de quando o seu instrumento de observação começa a definir a natureza daquilo que você vai observar. Então, ao mesmo tempo que a ciência nos permite compreender de uma maneira cada vez mais progressiva a realidade, como intervir sobre ela, eu também acredito que há limites na produção desse conhecimento. Então eu compreendo a ciência nessa perspectiva e acho muito importante, sobretudo nos dias de hoje, que a gente pense a ciência desde a sua produção inicial, desde a agenda inicial de pesquisa, e se coloque sempre a questão, as escolhas que são feitas
na definição dos temas de investigação, em que medida que eles estão atendendo às demandas do conjunto da sociedade, do bem-estar, não apenas da sociedade, dos seres humanos que habitam o nosso planeta, mas do próprio planeta. As questões ambientais hoje estão na ordem do dia e a ciência tem um papel importante aí, tanto no sentido de produzir um conhecimento que permite a preservação da vida no planeta e a melhoria da qualidade de vida nesse sentido, do que quanto à sua própria destruição. E sobre a comunicação pública da ciência, eu acho que ela é fundamental no sentido de aproximar a ciência das pessoas, não apenas a partir da escolarização, mas nos ambientes não formais. É preciso, sobretudo num tempo que o negacionismo está assim tão evidente e que a gente tem sofrido os impactos de uma postura negacionista, sobretudo do governo vigente, negando a importância das vacinas, negando a importância dos protocolos sanitários de prevenção contra a Covid, desvalorizando o conhecimento científico, igualando o conhecimento científico a uma questão de opinião, de senso comum. Eu acho que aproximar a ciência da população de um modo geral é uma tarefa fundamental, que a escola tem um papel importante, e nesse sentido é preciso desencapsular a escola, levar para dentro da sala de aula temas que mobilizam os alunos e que façam os alunos perceberem que a ciência é um instrumento fundamental e potente de compreensão da realidade e da sua transformação, mas para além dos muros da escola, aproximar a ciência da população. E isso traz o desafio da linguagem. Uma linguagem que seja acessível, que as pessoas possam compreender e ir aprendendo com a ciência e entendendo melhor o mundo a partir do seu contato com a ciência. Esse é um grande desafio. Eu acho que um caminho para superar esse desafio é justamente a ciência começar a dialogar, quer dizer, os cientistas, a comunidade de pesquisa, começar a dialogar com as demandas das diferentes comunidades e valorizar também o saber de experiência feito dessas comunidades. Ser capaz de estabelecer esse diálogo, estabelecer essa interação, estabelecer esse comprometimento com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com a ciência tocando nos temas que são fundamentais. Eu acho que esse tipo de aproximação vai dar a medida da comunicação pública da ciência. A outra, eu acho que é uma possibilidade sempre presente, é instigar a curiosidade das pessoas. É usar a curiosidade como uma porta de entrada da ciência, para que as pessoas, a partir da curiosidade, de algo que chama a atenção delas, por exemplo, observar o céu por meio de um telescópio. Eu já vi muitas vezes o quanto essa experiência é atrativa para a maioria das pessoas. E a partir desse momento, que é um momento de convívio social, de observação do céu, você possa desenvolver temáticas que vão proporcionando espaços de formação para as pessoas e de reflexão sobre a ciência e sobre os problemas do nosso tempo. Então eu vejo esses dois caminhos sempre pensando assim, a questão da linguagem, de como fazer essa comunicação como um desafio permanente. Mas é preciso que a ciência se aproxime das pessoas, não apenas como um espaço de alguém que fala para que as outras pessoas aprendam algo, mas que seja um diálogo que valorize o saber de experiência feita das diferentes comunidades, mas a ciência tem esse comprometimento também com a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades, de dialogar com os problemas que fazem sentido para elas. Se essa temática for comum, se essa problematização for compartilhada, eu acho que a comunicação pública da ciência avança muito. E o outro é explorar algo que é próprio do ser humano, que é a curiosidade, que é a vontade de aprender, de conhecer algo novo. E isso é uma porta de entrada para trazer temáticas científicas de impacto social que possam proporcionar espaços de formação para as pessoas, de melhor compreensão da realidade e de valorização da ciência. Num tempo que nós vivemos em que nós temos um governo que é o símbolo do negacionismo e de desvalorização da ciência. Então a comunicação pública ganha um papel fundamental nesse enfrentamento, mas ao mesmo tempo não perdendo de vista esse comprometimento das agendas de pesquisa, das comunidades de pesquisa com aqueles problemas que realmente afetam
a vida das comunidades e que, uma vez tratados, vão proporcionar melhorias que alcançam a todos. E não uma ciência comprometida com o acúmulo do capital, né, com o benefício de pequenos grupos na sociedade, em detrimento da qualidade de vida da maioria. Então, na verdade, o que é a ciência, que é uma demarcação sempre complexa, eu abordei aqui de uma maneira bem sintética, destacando os pontos que eu considero mais importantes. A demarcação do que é ciência é importante para pensar a comunicação pública. São dois temas que realmente estão imbricados, dialogam entre si e que vale muito a pena refletir sobre eles.